Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos a mais um vídeo. E recentemente eu fiz um vídeo de comparação entre o Python e o JavaScript e deu muito certo, as pessoas comentaram bastante, teve umas views legais. E eu resolvi trazer mais algumas comparações, porque muita gente tem essa dúvida, principalmente quem está começando. Então, a pessoa ela entra ali, compra um curso, ou ela ainda não comprou um curso e ela está decidindo se ela vai para o Python, se ela vai para o JavaScript, se ela vai para o C, talvez front-end, back-end. E esses vídeos eles são muito úteis, principalmente na decisão das pessoas. Então, resolvi trazer esses vídeos de comparação. Então, vou trazer aí 1 ou 2 vídeos de comparação por mês para as pessoas irem entendendo, tá? Sempre vai ser relacionado ao Python, porque o foco do canal é o Python. Então, vai ser Python e mais alguma linguagem, geralmente back-end, né? Eu não vou comparar o Python com o HTML, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu já trouxe o Python e o JavaScript na semana passada e agora eu vou trazer o Python e o Java, tá? O Java talvez seja a principal comparação com o Python, não porque um tá ligado ao outro, mas porque eles são dois lados da mesma moeda, tá? Então, se inscreve no canal, like no vídeo, confere os links na descrição porque tem links bem interessantes. Então, para começar, a gente vai ter 2 projetos aqui na tela. Então, um código de Python e um código de Java comparando pontos específicos. Então, eu trouxe aqui 4 temas: sintaxe e legibilidade, desempenho de execução, tipagem de dados e aqui embaixo ecossistema e bibliotecas, tá? Nos dois, tá? O Java também. Então, para começar, sintaxe e legibilidade, tá? Aqui a gente tem talvez a diferença mais famosa entre os dois, tá? Que é o Python é conhecido por ser uma linguagem extremamente fácil, o Java uma linguagem extremamente difícil. Então, muito por isso sempre rola essa comparação entre os dois, sabe? O Python é muito fácil, o Java é muito difícil. E aí, muita gente vai para o Python pela simplicidade, muita gente que vai para o Java acaba muitas vezes desmerecendo o Python porque, o Python qualquer um faz, o Java é mais hardcore, é mais uma questão assim de ego, mas no geral eles têm essas grandes diferenças. Então, nesse caso aqui, essas duas funções aqui, elas estão fazendo exatamente a mesma coisa. Tá? Então, no caso do Python, você já vê a simplicidade. O Python, eu quero fazer uma soma A mais B. No Java, eu estou fazendo uma soma A mais B, mas eu estou colocando aqui uma public static, eu tenho que colocar números inteiros, eu tenho que declarar a soma, eu tenho que declarar que o A é um número inteiro, eu tenho que declarar que o B é um número inteiro. Eu vou retornar aqui embaixo A mais B. Isso aqui é toda a estrutura de print, tá? Então você vê como que faz o print no Python. 2 palavras, print e resultado. No Java, 3 linhas de código, tá? Fora que você tem que colocar essa chave aqui, então tem mais 1 ou 2 linhas. Então, o Java, ele tem uma complexidade maior, ele dá mais voltas, sabe? O que eu quero dizer com dar mais voltas? Eu trago aqui o resultado, então é a soma de 3 mais 5. Então, aqui eu estruturei as variáveis, aqui eu disse os números, e aqui eu trouxe o print. O Java, ele demorou 3 linhas aqui, mais 3 linhas aqui, então ele demorou 6 linhas de código para fazer uma coisa que o Python fez em 4, tá? Eu sei que parece que só 2 linhas de código não é muita diferença, mas quando você bate o olho, você vê a estrutura. Então é uma estrutura extremamente simples aqui, tá? Isso aqui é uma coisa que se você mostrar para uma pessoa que não é programadora, ela vai te dizer, isso aí é uma soma. A mais B, porque está muito ligado à matemática. O Java, a pessoa ela vai olhar aqui, talvez ela entenda que é uma soma pelo nome da função, mas é uma estrutura muito diferente. Mas ao mesmo tempo tem suas similaridades. Você pode ver que é o mesmo termo. Então aqui a gente tem o return, aqui a gente tem o return também. Só que, por exemplo, o Java ele finaliza a linha com ponto e vírgula. O Python não precisa finalizar. Isso faz muita diferença, principalmente em códigos grandes, tá? Muitas vezes em códigos grandes você tem erros que quebram o código inteiro, que é a ausência de um ponto e vírgula. E aí se você vê muitas estruturas, por exemplo, se você conhece um pouco mais o Python, você sabe que você declara uma classe dessa maneira aqui, que é o class e o nome da classe. Só que no caso do Java, você tem o public, você tem que abrir a chave. Então o Java, ele tem muitos elementos tanto de Python como de JavaScript, tá? Obviamente não significa que ele é uma variação dessas linguagens, não tem muito a ver, mas ele tem esses elementos, tanto de JavaScript como o de Python. Então, por exemplo, no Python aqui,
ele tem uma construção de classe parecida, ele tem essas funções returns usadas de maneira parecida, ele tem algumas estruturas, por exemplo, de números inteiros, que você declara mais ou menos da mesma maneira, mas você também consegue enxergar um JavaScript aqui. Então, as estruturas com as chaves, as estruturas terminando a linha em ponto e vírgula, algumas maneiras de você chamar a função. Então, nesse ponto aqui, o Python de longe é um 1-0 em cima do Java, tá? O Python é extremamente fácil de se aprender e o Java é conhecido por ser talvez a linguagem mais difícil de se aprender, certo? Aqui no segundo tópico a gente vai para desempenho e velocidade de execução. Como eu disse no vídeo de Python e JavaScript, o Python ele perde no quesito velocidade, tá? Aqui eu coloquei um resumo simples, então o Python ele é interpretado e tipado dinamicamente, e isso pode resultar numa execução um pouco mais lenta em comparação com o Java, tá? Aqui eu trouxe uma comparação com o Java, mas é em comparação com outras linguagens também, tá? O JavaScript é mais rápido que o Python, as linguagens C são mais rápidas do que o Python, tá? Quando eu falo as linguagens C, entendam como as três, tá? O C, o C++ e o C Sharp, tá? Então, o Python, ele é talvez a linguagem de programação back-end mais lenta que a gente tenha, muito por essa questão de ser interpretado e tipado dinamicamente. Então, o que é esse dinamicamente? Então, quando eu coloco aqui a tipagem de dados, eu coloco aqui x igual a 5, y igual a hello. Então, isso aqui é extremamente simples. Mas quando ele lê, ele tem que fazer essa interpretação de que o x é um número inteiro, de que o y é uma string. E por mais que isso pareça extremamente simples, para o computador, quando ele estiver lendo isso, não é tão simples, tá? Obviamente, ele faz isso muito rápido, mas esses milissegundos que ele demora mais é a diferença de velocidade entre o Python e as outras linguagens, tá? Aqui a gente tem um resumo simples do Java, então o Java geralmente é considerado mais rápido do que o Python, devido a uma tipagem estática, então a tipagem dele é mais simples, então você declara as coisas de uma maneira mais simples. Então aqui, por exemplo, uma tipagem estática. O Python, quando eu fui fazer uma string, eu coloquei y igual a hello. No Java, eu coloquei string y igual a hello. Então, ele não precisa ler y igual a hello e hello é uma string. Quando ele lê isso aqui, ele já entende que a hello é uma string porque eu coloquei aqui uma tipagem estática. Então, essas estruturas que você declara previamente o que vai vir, não atrasa tanto o Python. Então, o Python ele vai lendo e ele vai associando meio que ao mesmo tempo. No caso, o Java, ele já leu e ele já associou antes de chegar. Então, quando ele chega no hello, ele já sabe que é uma string por aqui. O Python, ele precisa descobrir que é uma string depois que ele leu. Então, isso acaba atrasando um pouquinho o Python. Como sempre, linguagens de programação executam muito mais rápido do que a gente, tá? Ele faz tudo em menos de 1 segundo, enquanto pra gente, o nosso cérebro, faria em 2, 3 segundos, tá? Mas, quando você compara os tempos minúsculos que tem entre o Python e o Java, você vê que o Java geralmente é um pouco mais rápido, tá? Nessa parte aqui eu só trouxe comentários porque não tem muito como a gente mostrar um código de comparação, tá? Porque é tudo muito rápido e pra gente não faria diferença, mas quando você faz projetos maiores, faz diferença. Eu acabei já falando da tipagem de dados aqui, mas posso falar novamente. Então, o Python ele é tipado de maneira dinâmica, então ele vai entendendo o que você está fazendo. Então, ele vai entendendo que isso aqui é um número inteiro, ele vai entendendo que isso aqui é uma string. Aqui, ele vai entendendo que o Python permite que a variável mude de tipo dinamicamente. Então, eu posso alterar o tipo da variável, colocando aquelas formatações, então você coloca o int antes, você coloca a string antes, então ele entende de uma maneira mais simples. O Java, ele é um pouco mais truncado, então ele tem umas maneiras mais específicas de funcionar. Então aqui você precisa declarar que é uma string, e a partir do momento que você declarou que isso aqui é uma string, isso aqui é um número inteiro, você não consegue alterar ao longo do código da mesma maneira que você consegue alterar aqui o Python. Então ele tem essa questão, é uma característica de ser um pouco mais truncado, de ser um pouco mais engessada essa estrutura, mas é a compensação. Ele é mais truncado, mas o fato de ser truncado deixa ele mais rápido. O Python ele é mais livre,
mas ao mesmo tempo que ele é mais livre, essa liberdade deixa ele um pouco mais lento. Então, são características que não tem melhor ou pior, são características da própria linguagem e aí ela funciona baseado nisso, tá? Então, aqui eu trouxe um comentário, então o Java ele é fortemente tipado, você não pode mudar o tipo da variável. Então, uma vez que isso aqui é uma string, não pode deixar de ser uma string, como eu disse. E aqui, ó, x igual a word, isso resultaria num erro de compilação. Então, esse erro de compilação seria isso aqui, tá? Se você rodasse esse trecho de código aqui, o Python ele não daria erro. Ele daria que o x é igual ao word, tá? Porque aí ele reescreveu. O código ele é lido de cima para baixo. Então ele vai ler x é igual a 5, y é igual a hello. Mas quando ele chegasse aqui embaixo, ele ia colocar x igual a word. Então ele ia basicamente reescrever. Ele ia apagar x igual a 5 e escrever x igual a word. Já aqui o Java, ele ia dar um erro de compilação, porque como eu disse, ele está truncado. Então, você não pode recolocar uma variável x colocando outra coisa, tá? Se você quiser escrever, por exemplo, z igual a word, você poderia. E aí você tem que colocar aqui, você teria que colocar string, né? Então, você colocaria string z igual a word. E aí ele rodaria, mas se você colocar um x aqui, ele não faz o processo de reescrever. Uma vez que ele é um número inteiro, ele fica como um número inteiro, certo? E aí, por último, a gente chega aqui no ecossistemas e bibliotecas, tá? Que é basicamente os casos de uso. Então aqui a gente tem novamente um exemplo de simplicidade, tá? O Python, ele resolveu tudo isso aqui em 4 linhas, tá? Da linha 25 até a linha 29. Então, no caso aqui deu 5 linhas, né? Mas, sim, linhas extremamente curtas. Aqui a gente tem basicamente uma palavra, né? Já o Java fazendo exatamente a mesma coisa. Se você rodar esses dois códigos aqui, você vai ter exatamente o mesmo resultado. Mas o Java, ele demorou aqui na prática 16 linhas para executar, da 40 a 56, para fazer exatamente a mesma coisa, tá? Então, basicamente, essa é a grande diferença entre o Java e o Python. É a simplicidade. O Python é muito simples e o Java, no português, claro, ele é muito difícil. E essa é a característica da linguagem, tá? Não tem algum curso que vai facilitar, não tem técnica, não tem nada. Ele é uma linguagem de natureza muito difícil. Então, se você pensasse nessas linguagens, por exemplo, como se fossem idiomas, para você o português é simples. E aí, para você, por exemplo, aprender inglês, é simples. Por quê? Porque ele usa a mesma estrutura do português. Você só precisa escrever as palavras de maneira diferente. Então, você só reagrupa as letras de maneira diferente. Mas se você fosse aprender russo, por exemplo, seria muito mais difícil, porque o russo usa um alfabeto diferente. Então, você teria que se realfabetizar. Então, no caso, por exemplo, do inglês, é o mesmo alfabeto, você só escreve de maneira diferente. No caso do russo, é uma estrutura totalmente diferente, então você tem que se realfabetizar. Então, nesse caso aqui, daria para fazer essa comparação. A estrutura do Java é como se fosse um alfabeto totalmente diferente, você tem que reaprender a escrever todas essas coisas, tá? Então, é muito baseado nessa questão de dificuldade, tá? Diferente do JavaScript, eu não tenho um veredito aqui, tá? Porque são linguagens que, ao mesmo tempo que são extremamente semelhantes nas maneiras de declarar funções, variáveis e estruturas, são linguagens totalmente opostas, principalmente nessa questão de dificuldade, tá? Então, o resumo que fica no fim dessa aula é o seguinte: o Python, ele é extremamente mais simples e o Java, ele tende a ser mais rápido, tá? Então, essas questões que eu falei de ele ser um pouco mais truncado na construção, permite que ele seja mais rápido do que o Python, que tem que ficar lendo de maneira dinâmica as coisas e fica um pouco mais lento, tá? Os casos de uso realmente mudam muito. Então, por exemplo, você dificilmente vai ver projetos Java trabalhando com ciência de dados, que é, por exemplo, aqui o Pandas. O Pandas, ele é uma biblioteca do Python focada em tratamento de dados. Então, a gente criou um data frame aqui com essas informações, que são coisas que o Java, por exemplo, ele não faz. Mas o Java, nas coisas que ele faz, geralmente ele é muito melhor que o Python, principalmente na questão da velocidade. Mas é aquilo, ele é muito mais rápido, mas ele é muito mais difícil de você construir ele. Tanto que se você for ver questões de programação de salário, por exemplo, salários de programador, os programadores Java, eles tendem a receber um valor um pouquinho, digamos que é mais fácil você ganhar um pouco mais como um programador Java, mas ao mesmo tempo é muito mais difícil, tá? Então, ao passo que o Python você consegue dentro de 6 meses, 1 ano, você conseguir um emprego,
Um programador Java vai demorar um pouco mais, porque até você realmente aprender todos os fundamentos e realmente tudo que importa, você vai sofrer um pouco mais para achar um emprego. Então, são linguagens muito parecidas e muito diferentes ao mesmo tempo, tá? Então, eu não tenho um veredito aqui de qual é melhor para o quê, porque realmente elas têm funções bem diferentes, tá? Então, por essa aula só isso, fico por aqui e até a próxima.